Bendito seja o nome do nosso Deus eterno. Que a santa graça de Deus preencha os nossos corações abundantemente, nos proporcionando a alegria da salvação nesse momento que a sua palavra poderosa, a qual não pode voltar vazia, será explanada. Quanto mais oramos, mais perto de Deus ficamos. Vamos falar com Deus e pedir a iluminação do Senhor para sermos alimentados por tua palavra. Feche seus olhos. Ó Santo de Israel, Deus poderoso, Criador, mantenedor de todas as coisas. Sem o Senhor já perdemos todas as batalhas, mas tudo podemos no Senhor que nos fortalece. O nosso socorro bem presente. A nossa suficiência vem do Senhor, da tua graça. Queira nesse momento nos abraçar com a tua graça. Nos faz sentir o calor do teu amor. Que o teu Espírito tenha liberdade entre nós. Que teu Espírito fale a nossa mente, ao nosso coração. Que a tua palavra ache guarida em nossos corações, Senhor. Quanto a mim, eu não valho nada, Senhor. Apenas um vaso de barro frágil, mas queira, ó Deus, por causa da tua graça, do que Cristo fez por nós naquela cruz, perdoar os meus pecados, perdoar os nossos pecados, Senhor. Porque só o Senhor é bom. Só o Senhor que é santo, pleno em perfeição. Mas confiamos na tua bendita misericórdia revelada no santo e bendito sacrifício do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Tudo que te pedimos nessa hora, temos a certeza de que o Senhor nos ouve e há de nos responder, porque pedimos unicamente na dependência do sangue e do nome do nosso Rei e Salvador Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Por favor, você que quer e irá me acompanhar, abra a sua carta de amor de Deus no livro de Salmos, capítulo 103. Nós iremos meditar, refletir no versículo 20 e 21. Salmo 103. Vamos refletir um pouco sobre um aspecto muito importante da obra de redenção, a atuação, a posição dos anjos em relação à salvação do homem, em relação à graça bendita do nosso Deus. Cristo, quando esteve entre nós, Ele nos indicou a refletirmos, a observarmos a atitude dos anjos em relação ao cumprimento da vontade de Deus. Quando que Cristo Ele nos indicou a observarmos aos anjos? Quando Ele instruiu aos seus discípulos a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha o que Cristo disse, que se cumpra, que seja realizado a vontade do Pai eterno, aqui na terra, como ela é feita lá no céu. E quem que exerce a vontade de Deus no céu? Os anjos. Vamos ler agora o verso 20 e 21 do Salmo 103. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Então Cristo, Ele indica e nos apresenta aos anjos como uma referência, como um modelo de quem observa a vontade de Deus. Dentre os seres criados, Cristo apresenta os anjos como uma referência, como um modelo. E vamos refletir então nesse aspecto do plano da redenção, da ação dos anjos em relação à graça salvadora comunicada a nós seres humanos. E a Bíblia fala muita coisa acerca dos anjos. E eu quero começar falando algumas características acerca da natureza dos anjos. Quando Deus conversava com Jó, Ele disse e deixou bem claro a entendermos que
os anjos foram criados antes da criação desse mundo, planeta Terra. Em algum momento da eternidade, os anjos é apresentado ali no capítulo 38 como as estrelas da alva que adoravam a Deus em tempos eternos. João, o vidente de Pátimos, contemplou Cristo sendo adorado por milhares e milhares e milhares de anjos. Um número indefinido. Paulo, escrevendo aos Hebreus, disse que os anjos são incontáveis. Então, a Bíblia nos apresenta uma quantidade indefinida, mas que são de milhares e milhares. Imagina eu e você fazendo parte dessa grande família celestial, adorando ao Deus triuno, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Que espetacular! Esse é o grande sonho de Deus, compartilhar sua glória eterna comigo e com você. Não cabe na mente do coração de Deus passar uma eternidade sem a sua presença, sem a minha presença. Esse é o grande sonho de Deus. Quando Cristo esteve aqui entre nós, Ele disse que se alguém se envergonhasse dele, Ele, ao vir nesse mundo para buscar os salvos, também se envergonhará diante dos seus santos anjos. Então Cristo, Ele define os anjos como santos, separados do pecado, separados de toda a injustiça, separados de toda a corrupção. Santos anjos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, fala ao aspecto da natureza dos anjos, que são espíritos. Os anjos não são de carne e osso, mas são espíritos. E o texto base do livro de Salmos, no verso 20, disse que os anjos são valorosos em poder. Eles são poderosos. São valorosos em poder. Quando o profeta Ezequiel, ele teve uma visão e contemplou o trono móvel de Deus vindo a este mundo para exercer um juízo de investigação, rodeado por seres celestiais, pelos anjos. O profeta Ezequiel fala da velocidade de um anjo, que é como de um relâmpago. Eu queria que você abrisse comigo, por favor, no livro de Isaías, capítulo 6. E vamos atentar a posição e a postura da categoria dos anjos serafins. E quais lições já podemos tirar aqui dos anjos? Em sua postura, em sua posição diante do trono de Deus. Eu vou ler a partir do verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins é a categoria dos anjos que se fazem presente aqui nesse momento, nessa visão, nessa experiência que Isaías teve. Serafins estavam por cima dele. Observa, por cima do trono de Deus, por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz, com uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Nenhum ser é maior do que o Todo-Poderoso.
E aqui nessa visão, nessa experiência que Isaías teve, os anjos estavam acima do trono de Deus. Estavam acima do trono de Deus, porque o intuito do coração dos anjos ali era o de adorar ao Senhor. O intuito do coração deles era o de prestar louvor, era de adorar ao Criador, ao mantenedor de todas as coisas, ao Todo-Poderoso Deus Eterno. Se o intuito do meu e do seu coração for de adorar a Deus, em espírito e em verdade, estaremos diante do universo em uma posição de destaque. Todo o céu, todo o universo, os mundos não caídos, irão contemplar que somos verdadeiros adoradores. Até as hostes do mal, um dia, 7 filhos de um sumo sacerdote buscou repreender um possesso, tirar o espírito de demônio que estava sobre ele, no nome de Jesus, e o demônio então saltou e disse: sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, e vocês quem são, e deu uma surra neles. O inferno, o céu, os mundos não caídos percebem e sabem quem são os verdadeiros adoradores, porque eles ficam em posição de destaque. Deus, que é onisciente, que é onipresente, diz que precisa procurar os verdadeiros adoradores. E é interessante que esses anjos, mesmo estando na posição de destaque, eles adoram ao Senhor, reconhecendo que o Todo-Poderoso é Deus. Eles estavam em uma posição elevada, acima do trono, mas reconhecendo que o poderoso é Deus, que Deus ele é santo, 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 o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, aleluias. Toda a terra está cheia da sua glória. Todo verdadeiro adorador, Deus o coloque aonde for, em qualquer posição elevada, esse, da onde estiver, reconhecerá que ele não é nada sem Deus, que Deus é que é o Todo-Poderoso, que Deus que é perfeito, que Deus que é soberano. E estando naquela posição elevada, eles não olharam a Deus de cima para baixo, eles cobriram seus rostos, taparam seus olhos, para não olhar a Deus de cima para baixo, reconhecendo a soberania de Deus. Você reconhece a soberania de Deus? A loucura do homem moderno é querer mudar a Deus, é querer transformar a Deus segundo as suas ímpias paixões. Não, é Deus que tem que me transformar, é Deus que tem que ser Deus na minha vida. O profeta Amós, ele disse: andarão 2 juntos se os 2 não estiverem de acordo. Mas o acordo que prevalece é a vontade de Deus, porque Ele que é soberano, Ele que é o Todo-Poderoso. Um dia Saulo queria viver a religião à sua maneira, e seguindo o curso do seu coração, um dia ele caiu do cavalo, e ao cair do cavalo, andando em um caminho contrário ao do Senhor, ao cair do cavalo, então Saulo fez uma prece, que essa deve ser a minha, a sua prece, todos os dias, 1000 vezes durante o dia, quem sabe: Senhor, o que queres que eu faça? Do chão ele reconheceu que Deus, ele é o soberano, que é a vontade de Deus que tem que prevalecer em nossas vidas. Jairo segurou na mão de Jesus e disse: venha depressa, coloque a mão sobre a minha filha e a cure-a. Ela está enferma. Jesus seguiu andando tranquilamente. Veio a mulher do fluxo de sangue, você conhece essa história. Jesus parou ali por um determinado momento, tranquilamente seguiu Jesus. Até que de repente então, os empregados de Jairo vieram dizer: olha, não incomoda mais o mestre, a tua filha morreu. Parafraseando, Jesus agora pega na mão de Jairo, que estava agora desesperado, e diz: olha, vamos no meu tempo, vamos da minha maneira, porque eu sou Deus.
E Cristo então ressuscita a filha de Jairo. Eu não vou determinar nada para Deus, Ele que é o soberano, aleluias. E os anjos ali então taparam os olhos em reverência para não olhar a Deus de cima para baixo. E os anjos estavam à disposição de servir a Cristo Jesus. Conforme a vontade de Deus ali, um dos anjos pegou uma brasa no altar e agora foi e ungiu os lábios do profeta Isaías. À disposição da execução das ordens de Deus, da execução e do cumprimento da vontade de Deus. É dessa maneira, como Cristo disse, que a vontade de Deus tem que ser cumprida aqui na terra, como é no céu. Eles são velozes, eles são rápidos, eles não ficam protelando o que conhece da vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser cumprida aqui na terra, como é no céu. E lá no céu os anjos, em atitude de adoração, em alegria constante, cumpre a vontade de Deus, reconhecendo que Ele é o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, reconhecendo que sem Deus, que o criou, eles não são nada, nós também não somos nada. E com alegria, eles adoram a Deus, eles prestam serviço a Deus, a causa de Deus, ao que Deus quiser, conforme sua vontade, com alegria, sentem prazer. A maior atividade dos seres celestiais é adorar a Deus o tempo inteiro. Se é o teu plano, se é o meu plano, fazer parte dessa grande família de milhares e milhares de anjos e viver com Deus eternamente, temos que desenvolver a prática de devoção e adoração a Deus, tal como os anjos vivem em adorar a Deus constantemente. E esse é o seu maior prazer, adorar a Deus na beleza da sua santidade. É interessante que esse salmo que lemos inicialmente fala claramente que os anjos, eles exercem a sua vontade, a vontade do Deus eterno. E o salmista Davi, no Salmo 40, ele equipara a vontade de Deus com a sua santa lei. Ele diz assim: agrada-me, Senhor, fazer a tua vontade, porque a tua lei está dentro do meu coração. Agrada-me fazer a tua vontade, porque a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, versículo 8. Porque a tua lei. Ele equipara a vontade de Deus com a sua lei. Ora, qualquer lei é a expressão da vontade, do desejo. Qualquer lei, ela revela o caráter, a personalidade do legislador. A vontade de Deus está revelada, expressa, o seu caráter é expresso na sua lei. Qualquer legislador expressa a sua vontade, a sua personalidade, o seu caráter, naquilo que ele escreveu, estabeleceu ali em uma lei. E isso quer dizer o seguinte, que nenhum anjo de Deus contrariará a sua lei. Nenhum anjo de Deus contrariará a sua lei. Nenhum mensageiro, anjo significa mensageiro, nenhum mensageiro contrariará a lei de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que os demônios se revestem de anjos de luz para poder enganar aos seres humanos. Então a base maior para entendermos, para vermos de fato se o mensageiro, seja ele um anjo literalmente em visão ou em sonho, ou um ser humano lhe aconselhando, ou um pregador, um ministro, um pastor, um bispo, um padre, seja quem for, falando, dizendo que está falando segundo Deus, ele precisa falar conforme a vontade de Deus, que é equiparada com a sua lei, conforme a sua lei santa e eterna. Conforme a sua lei santa e eterna.
a vontade de Deus. Eu comentei aqui uma outra live, uma lição, Escola Sabatina, que o plano da redenção consiste não somente em Cristo ter vindo a esse mundo para pagar a dívida do pecado. Mas por que surgiu a dívida? A dívida surgiu porque um dia os nossos primeiros pais deixaram de estar em harmonia com a vontade de Deus. A terça parte dos anjos foram expulsos do céu porque deixaram de estar em harmonia com a vontade de Deus. Quando Cristo esteve aqui entre nós, pregando a constituição dos crentes, o sermão da montanha, ele disse ao findar o sermão: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então o plano da redenção é Cristo ter vindo aqui e pago a dívida, a culpa dos nossos pecados, e conduzir a minha vida, a sua vida, de todos os seres humanos, de novo a estar em harmonia com a vontade de Deus. Novamente estar em harmonia com a vontade de Deus. Agora vamos refletir um pouco sobre as ordens de Deus em relação aos anjos em cuidado de nós, seres humanos. No Salmo 34, no versículo 7, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Todos nós temos um anjo de guarda quando nascemos. Acampa ao redor daqueles que o temem. Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 1, do versículo 14, diz que os anjos estão à disposição, a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Aleluias! Hão de herdar a salvação. O salmista, no Salmo 91, disse que os anjos caminham conosco para não nos deixar tropeçar na vida espiritual. Eles estão para nos fortalecer, para segurar em nossas frágeis mãos. Nós não estamos ao léu nesse mundo de pecado e suas consequências, nesse mundo onde há demônios, um diabo à solta, querendo matar, roubar e destruir. Nós não estamos abandonados. A mão poderosa de Deus, por meio dos seus anjos, estão conosco, a nos guardar, a guerrear as nossas batalhas. Principalmente quando oramos, quando autorizamos a Deus por meio de preces. Porque está escrito que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Quando nós oramos, nós autorizamos a intervenção de Deus. Daniel orava e o anjo Gabriel logo veio em resposta à sua prece. Cristo estava no Getsêmani orando, clamando, angustiado. E de repente veio um anjo para lhe confortar. Natanael ficou impressionado porque Cristo disse que o viu embaixo da figueira. Então Cristo disse: em verdade vos digo, vereis anjos subindo e descendo. Jacó teve uma visão onde viu anjos subindo e descendo. Os anjos estão entrelaçados entre nós, seres humanos. Estão conosco, guerreando as nossas batalhas, lutando em nosso favor. Bendito seja o nome do nosso Deus eterno. Aleluias! Aleluias! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Qual relação há entre os anjos e o plano da redenção? O juízo investigativo que está acontecendo. Eu vou abrir a minha Bíblia no livro de Daniel, capítulo 7. Livro de Daniel, capítulo 7, vou ler a partir do verso 9. O verso 9 e o verso 10. Daniel, capítulo 7. Verso 9 e verso 10. Como os anjos estão envolvidos no plano da redenção? Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas
rodas eram fogo ardente, um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares, e o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriu os livros. Percebam que uma multidão de anjos subindo e descendo estão entrelaçados conosco, guerreando as nossas batalhas. E uma outra multidão de anjos estão acompanhando o desenrolar do plano da redenção, acompanhando o juízo investigativo na obra de Cristo no santuário celestial. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui também no livro de Efésios, capítulo 3, que nos falam mais sobre essa atenção dos anjos ao desenrolar do plano da redenção. Efésios capítulo 3, verso 10 e 11. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. E segundo o eterno propósito, eu gosto dessa expressão, o eterno propósito. Deus tem um eterno propósito, um grande sonho em salvar a mim e a você. Não cabe na mente de Deus passar uma eternidade sem a sua companhia, sem a sua presença, sem a minha presença. Isso é um eterno propósito no coração de Deus, que estabeleceu em Cristo nosso Senhor, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida lá do céu. Os anjos estão a acompanhar o desenrolar do plano da redenção. Por que os anjos estão a acompanhar o desenrolar do plano da redenção? Quando o pecado entrou nesse mundo, os anjos que não participaram da rebelião, os quais a terça parte foram expulsas do céu, mas os anjos santos que permaneceram com Deus, cumprindo a sua vontade, em harmonia, em adoração a Deus. Eles que não participaram, não se envolveram diretamente com a rebelião, com o pecado, mas foram afetados de alguma forma com o pecado. Porque eles viram o pesar no coração de Deus, o semblante de Deus. A terça parte dos anjos, milhares de anjos que eles amavam, que eles viviam em harmonia no céu, foram expulsos do céu e eles sentiram. Eles sofreram ao ver Cristo morrendo a nossa morte. Então eles foram afetados pela consequência do pecado, da rebelião de Lúcifer e a terça parte dos anjos caídos. E agora vem Deus e diz que tem como sonho conduzir para a eternidade seres humanos pecadores. E os anjos que bem conhecem que mal, que tragédia, que terrível é o pecado. Deus poderia e pode, por ser todo poderoso, resolver, sem juízo investigativo algum, a questão do preparo para a eternidade da minha vida e da sua vida, de qualquer ser humano, em um piscar de olhos. O juízo investigativo é justamente para os anjos, como uma proteção futura, para que eles permaneçam em sua liberdade, que Deus dá a cada um dos seus seres inteligentes, tendo paz para sempre no coração, de que a minha vida e a sua vida, segundo o profeta Amós, não será uma ameaça para o pecado surgir por segunda vez. Não será uma ameaça para o pecado surgir por segunda vez. Deus não deve nada para ninguém, mas Ele vai mostrar para os salvos por que os ímpios não entraram. E mostra para os anjos que quem adentrará a eternidade não será uma ameaça para o pecado surgir por segunda vez, porque o nosso caráter está sendo transformado agora.
Deus busca levar a mim e a você agora em harmonia com a sua vontade, para que em um determinado momento, ao Ele voltar para nos buscar, Ele nos apresente como um troféu transformado para a glória do seu nome perante todo o universo. O livro de Judas, que não tem capítulo, no versículo 24, está escrito assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar, Deus quer te apresentar, quer me apresentar, com exultação, imaculados diante da sua glória. Aleluia! Esse é o grande plano de Deus para a sua vida, para a minha vida. Bendito seja Deus. Cristo disse que quando um pecador se arrepende, os anjos vibram. Oh, glória a Deus! Se eu me arrepender com interesse de coração, os anjos se alegram, os anjos vibram. Se você se arrepender de todo o seu coração, você que é crente, que não é crente, seja qual for a sua condição, não sei como você está vivendo até hoje aqui, se eu me arrependo de todo o meu coração, os anjos vibram, eles estão a nosso favor, eles estão nos contemplando, expectantes em ver sermos salvos, triunfando em Deus, em Cristo Jesus. Bendito seja o nome de Deus. Os anjos viram de perto a crucificação de Cristo. Eu leio o livro de 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, e o verso 16, diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos. Eles viram de perto. Pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, contemplado por anjos. Eles acompanharam de perto toda a trajetória do plano da redenção. Eles estão altamente envolvidos com a história da redenção, a nosso favor, expectante, como uma torcida organizada, em uma linguagem popular, almejando ver a minha e a sua entrega sem reserva a Deus, almejando ver Deus podendo nos adornar com a sua salvação, podendo ser Deus em nossas vidas. Eu queria que você abrisse aí, por favor, no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo... Já estamos chegando ao final. No versículo 10 a 12. O assunto que está em pauta agora, nesse momento, entre os anjos, e que estará por toda a eternidade, é acerca da graça maravilhosa de Deus, aleluias. Esse é o assunto que está em pauta no céu, que para sempre, eternamente, estudaremos junto com a grande família celestial, junto com milhares e milhares de anjos, a graça bendita de Deus em Jesus Cristo. No verso 10 diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente, o apóstolo chega a ser redundante, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que nelas estavam ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo, falando da salvação, do sacrifício, o sofrimento referente a Cristo, e sobre as glórias que os seguiriam,
A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas, as boas novas da graça de Cristo Jesus, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Aleluia! O assunto em pauta agora entre os anjos é a graça bendita, o evangelho da salvação, a boa nova de Deus, através da sua graça salvadora revelada na cruz, nos seus sofrimentos. Os anjos anelam, os anjos viram de perto, os anjos contemplam, os anjos adoram a Cristo, o Cordeiro que se fez morto, que morreu por mim e por você, para nos dar salvação. Esse é o assunto em pauta agora. E não somente agora, mas também pelos séculos vindouros, por toda a eternidade. Livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. No verso 4 em diante, está escrito assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, preste bastante atenção, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. O assunto em pauta não só agora, como vimos lá no céu, entre os anjos, e por toda a eternidade também será a sua graça salvadora. Aleluias! Para sempre. Como alguns dizem que não é tempo de pregar a graça de Deus, nunca deixará de ser tempo de pensarmos na graça salvadora de Cristo Jesus, porque contemplando o sofrimento de Jesus que somos transformados, a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. O assunto em pauta pelos séculos vindouros, por toda a eternidade, é a graça de Deus. A grande resposta de Deus à entrada do pecado nesse mundo foi a sua graça, é a sua graça. Onde abundou o pecado, superabundou a sua graça poderosa. É a sua graça que salva o homem, nada mais, nenhuma outra coisa, nenhum esforço meu humano, destituído da graça salvadora de Cristo, pode me conduzir aos céus. É a graça de Cristo que me salva e me faz permanecer nessa salvação que é de graça. Aleluia! Glória a Deus. No livro de Romanos, precisamos conhecer acerca da graça de Deus. No livro de Romanos, capítulo 1, no verso 5, está escrito que por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, serviço, o trabalho que exercemos para Deus, graça, que viemos a receber graça, por amor do seu nome, para a obediência por fé. Olha a finalidade da graça na vida do homem, não é só para dar perdão ao pecado, ao meu pecado, ao seu pecado. A graça me conduz a obedecer por fé. Livro de Efésios, capítulo 3, versículo 7. O que mais a graça é ou faz na vida do ser humano? Efésios, capítulo 3, versículo 7. O qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A graça é uma força operante, é o poder enérgico de Deus para mudar a sorte do pecador, para transformar a vida do homem caído. A graça é um poder operante, é a autossuficiência de Deus que resolve tudo na vida do ser humano.
Por isso ele diz para Paulo: a minha graça te basta. Último versículo, Tito capítulo 2, verso 11 em diante. Tito capítulo 2, versículo 11 em diante. Esse é o grande texto clássico que nos fala em riqueza de detalhes sobre a graça salvadora de Deus. O salmista disse que a graça é melhor do que a vida. A graça é melhor do que a vida. Versículo 11 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora, só há salvação, essa graça revelada em Cristo Jesus, se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Olha o que o apóstolo escreveu aqui. Educando, a graça se revelou salvadora, educando-nos. Se ela nos educa, ela não é algo abstrato, é uma pessoa. A graça é Jesus Cristo, aleluias. É Jesus Cristo morrendo e ressuscitando por mim e por você. É o nosso contemplar dos sofrimentos de Cristo que somos constrangidos e transformados. A bondade de Cristo é que nos conduz ao arrependimento, educando-nos. Cristo agora desenvolvendo em nós o seu caráter. Cristo ressurgindo, ressuscitando, renascendo dentro de mim e de você. Educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. A graça nos conduz a um nível de libertação que nos afastamos de todo pecado, toda injustiça, de toda impiedade. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A graça não só me perdoa, a graça não só te perdoa, mas nos faz sermos zelosos e de boas obras para a glória de Deus. Que Deus seja louvado. Se você crê que essa palavra vem de Deus para a sua vida, se você deseja, nesse momento, pedir a Deus que Ele preencha seu coração com sua graça, que Ele venha, a pessoa de Jesus Cristo está entronizada em sua mente, fazer uma faxina espiritual, gerenciar os seus pensamentos, seus sentimentos, renovar a sua vida, de tornar apto para passar uma eternidade com Ele, lhe conduzir, fazer de você um verdadeiro adorador, para fazer parte da família celestial, que adora a Deus o tempo inteiro, juntamente com os anjos. Se você deseja pedir a Deus sensibilidade espiritual, para perceber a companhia dos anjos, do seu anjo, para ver em resposta às suas preces, às suas orações, os anjos de Deus guerreando, que estão envolvidos, que estão entrelaçados nesse grande conflito, a nosso favor, como torcida organizada, sonhando junto com Deus, almejando a nossa salvação, e que se alegram quando nós nos arrependemos. Se é o desejo do seu coração, se você crê que essa palavra vem de Deus para a sua vida, onde você está aí, feche seus olhos e vamos fazer uma prece de entrega, vamos fazer uma súplica a Deus por sua graça poderosa e bendita. Ó Deus de Israel, ó soberano Salvador, grande Deus eterno, preenche o nosso coração com a tua graça maravilhosa que é Cristo Jesus. Desenvolve em nós o caráter de Cristo e nos torna apto para a eternidade. Que a nossa vida não seja uma ameaça para que o pecado surja por segunda vez, porque hoje aqui em vida, nesse mundo, nessa terra, o Senhor pode desenvolver um caráter santo, um caráter que está plantado no centro da tua vontade.
que equipara a tua lei, que a tua, ó Deus, vem selar a tua lei em nossos corações, para que seja o nosso prazer não ceder ao pecado, que seja a nossa alegria constante adorar ao Senhor e cumprir a tua vontade, os teus propósitos. Se o Senhor, já perdemos, Deus. Se lutarmos contra o pecado, também já perdemos. Se lutarmos contra o diabo, perdemos. Nós somos fracos, nós somos falhos, não valemos nada sem o Senhor, mas tudo podemos no Senhor, que é o nosso rochedo, o nosso socorro bem presente na tribulação, o nosso socorro nas aflições dessa vida, o nosso auxílio, a nossa rocha eterna, o Senhor que é a nossa força. Segura, Deus, em nossas frágeis mãos e nos conduz nesse mundo de pecados e suas consequências. Nos conduz, Senhor, conforme a tua vontade, em caminhos, em teus caminhos eternos. Abençoa a cada pessoa, Senhor Deus, que está assistindo essa mensagem nesse momento, que se faz presente aqui no culto da igreja, de forma poderosa, com a plenitude da tua graça, que tal como os anjos contemplam a tua graça, e esse será o assunto em pauta por toda a eternidade, que também seja a nossa contemplação diária, a tua graça bendita, a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. São as bênçãos que te rogamos, com a certeza de que o Senhor nos ouve e há de nos responder, porque pedimos na dependência do sangue e do nome do nosso Rei Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.